Yeah, we ain't sleeping at all, yeah. I'm seeing stars, yeah. Gave me your number, but I never called. I got too faded off the way. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. A tarefa de matemática hoje vai ser nesse livro aqui. Esse livro aqui, então, tem os dois, matemática, ler e escrever português. A tarefa de matemática tá lá na página 16, 17 e 18, são essas daqui. Na página 16, tá começando a falar aí na primeira atividade, que o mundo atual, os números nos ajudam. Sim, né? A gente já sabe. Há estimativas que em 2019 a população mundial já teria chegado a 7,7 bilhões de pessoas. Então, eles imaginavam lá, em 2017, que foi quando foi feito esse livro, que em 2019 teria 7,7 bilhões de pessoas. Você vai escrever esse número aqui só em algarismos, porque aqui, ó, tá bilhões em palavras. Como que a gente escreveria ele, então, com números? Só números. Então, eu teria que pôr aqui, ó, 7, eu já sei que tem 7 bilhões. Se são 7 bilhões, esse outro 7 é o quê? É o que vem antes dos bilhões, que são os milhões. Então, antes dos milhões, vem quem? Vem os milhares. E antes dos milhares, quem vem? As unidades simples. Então, o número 7,7 bilhões é assim que nós fazemos. Questão 2. Então, aí em 2017, o dado que eles tinham no IBGE era esse. Os habitantes do Brasil eram 207.660.929. De São Paulo, 45.094.866. Você vai escrever aqui por extenso. Na letra B, você vai pesquisar os números de habitantes do nosso município. Por que diz município? Porque na cidade é aqui onde a gente mora, nos bairros, perto do centro de Catanduva. Em volta da cidade tem as chácaras, tem os sítios, tudo isso junto. A cidade de Catanduva e ao redor dela é chamado de município. Eu quero que você pesquise quantas pessoas moram no município de Catanduva e coloca aqui na letra B. Na página 17, atividade 2.2, nós vamos olhar essa tabela aí com algumas informações de algumas cidades de alguns estados do Brasil. A cidade de São Paulo é muito populosa. De acordo com as estimativas apresentadas em 2017, em São Paulo tinha esse número que nós estamos enxergando aqui. Para eu saber que número que é esse, lembra? A gente observa os pontos. Então, eu sei que tem esse primeiro ponto que é dos para cá, os 1.000, né? E o outro segundo ponto que são dos milhões. Então, em 2017, em São Paulo, tinha 12.106.920 habitantes. Você vai observar na letra A, na tabela, as cidades e procurar qual cidade tem a maior população e qual tem a menor população. E escrever esses números aqui na letra A por extenso. Na letra B, você vai procurar quais cidades têm menos que 200.000 pessoas. Pensa bem. Qual aí tem menos de 200.000? Na letra C, nós vamos adicionar as populações de Niterói e de Palmas e descobrir quantos são os habitantes das duas juntas. E depois nós vamos ver se o resultado é maior ou menor que São Paulo. Então, faça a conta para descobrir quanto dá as duas cidades juntas. O resultado que der aqui, você vai ver se é maior ou menor do que o número da população de São Paulo, que é esse daqui em cima. O resultado que der, você vai colocar se é maior ou menor.
Página 18. Então, lá na página 18, você vai ver o quadro posicional, que nós já fizemos as outras tarefas sobre ele. Ele mostra lá para nós certinho a primeira classe, a segunda classe, a terceira classe, a quarta classe. Lembrando que cada algarismo dentro de um número é uma ordem. Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, né? Bom, então vamos lá ver qual é o probleminha que tem para a gente resolver. Fábio verificou que cada algarismo em uma escrita numérica corresponde a uma ordem, que foi o que a gente acabou de falar, que pode ser a unidade, a dezena ou a centena, e que cada 3 ordens formam uma classe. Então, essa ordem aqui não tem, essa classe aqui tem 1, 2, 3 ordens. Essas 3 ordens juntas formam a primeira classe. Essas 3 ordens juntas formam a segunda classe, né? Bom, letra A. O Fábio quis ler e escrever por extenso esse número. Então, para ajudar ele a fazer isso, nós vamos colocar o número dentro do quadro. Então, eu sei que esse número é 1 milhão, porque ele está dentro da classe dos milhões. Eu sei que esse número aqui, ó, são dos milhares, 252 mil. E eu sei que esse número aqui está na unidade simples, então é apenas 160. Então, você vai escrever esse número na letra A. A letra B está perguntando quantas ordens e quantas classes tem. Se foi o que a gente acabou de ver, foi o número dentro do quadro, é só eu contar as ordens. Lembrando que a ordem é cada algarismo que está dentro do número. Então, você vai ver quantas ordens tem. E classe é cada conjunto de 3 números. Então, você vai me falar quantas classes tem esse número. O número do Fábio. E o depois, ele vai escrever um número com 6 ordens. Se são 6 ordens, então quer dizer que tem 6 algarismos. Então, você vai colocar um número aqui que tenha 6 algarismos. E ele tem 2 algarismos repetidos. Lembrando que algarismos são todos os numerais que a gente conhece. O 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 e 9. Você vai criar um número aqui, repetindo 2 deles. Ok? É isso. Na questão D, está pedindo para você comparar a sua resposta com um colega. Não dá, né? Você não vai lá no vizinho procurar a sua resposta. Não, não. Então, essa daqui a gente não faz, a letra D. Então, pessoal, faça com carinho, faça com cuidado, me manda foto depois e beijo!